E, então, essa é a aula do dia 10 de novembro. Então, qual habilidade está contemplada aqui hoje? Representar as quantidades de substâncias em termos de quantidade de matéria, realizar esses cálculos, né, envolvendo massa, massa molar. E o objetivo, então, é compreender o conceito de quantidade de matéria, o mol, como uma unidade de medida. Mas calma lá que eu já vou explicar o que é tudo isso. Só que antes, pessoal, a gente vai finalizar uma atividade que não da semana passada, da anterior, tá? Que a gente não deu tempo de eu finalizar. Ficou só faltando esse finalzinho aqui, ó, tá? Eu já mandei esse material para vocês, eu só vou colocar os cálculos do final aqui, beleza? Aí a gente já volta a falar do que é quantidade de matéria. Então, aqui nós balanceamos a equação. Aqui nós calculamos as massas moleculares, né? E depois, pessoal, ficou faltando, então, o cálculo. Aqui o cálculo, a gente tinha que encontrar as quantidades, e aí nós tínhamos, então, que fazer a divisão. 7.000 dividido por 28, né? Aí eu pedi para vocês finalizarem. Esse resultado aqui, gente, dividindo, ele dá 250. Isso significa que esse valor aqui, de 28 para 7.000, significa que foi multiplicado por 250. Então, todos esses valores a gente tinha também que multiplicar por 250. Então, o valor que a gente encontrava aqui, ó, aqui é 1.500, 6 vezes 250 dá 1.500, e 34 vezes 250 resulta em 8.500. Beleza? Então, isso aqui era o que estava faltando, não da aula anterior, não da semana passada, lá de outubro ainda, tá bom? Então, galera, agora a gente vai para a matéria mesmo da aula de hoje, que são as unidades de medida. Então, eu gostaria que vocês falassem aí para mim uma unidade de medida que a gente usa. Por exemplo, quando eu vou comprar, sei lá, presunto e queijo no mercado, qual a unidade que a gente usa? A gente vai pedir para a moça presunto e queijo lá no mercado, na padaria. Qual unidade a gente fala para ela saber quanto que a gente quer? Você vai pedir que jeito? A mussarela, o presunto lá no mercado. Você vai falar assim, eu quero presunto e queijo. Mas como que a moça vai saber quanto você quer? Em gramas? Em gramas, muito bem. Então, gramas é a nossa unidade de massa, certo? Agora, para eu comprar refrigerante, qual a unidade de medida que está lá dentro da garrafa? A gente pode pedir garrafas também, né? Mas qual é a unidade oficial para medir a quantidade de refrigerante que vai dentro da garrafa? Litro. Litros, né? Litros ou ml quando é menorzinho, né? E assim por diante. Então, as unidades de medida, elas são utilizadas para quantificar as espécies que eu tenho ali, né? Então, para cada coisa que cada material que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente tem uma unidade diferente, certo? Como eu falei aí, para massa, né? Para volume. E assim vai indo tudo que a gente usa. Então, ó, oficiais, qual a gente tem aí? Por exemplo, o metro, quando a gente está medindo, por exemplo, um cômodo, né? Que a gente pega uma trena para medir, sei lá. Eu quero medir qual é o tamanho desse guarda-roupa aqui para ver se vai caber dentro do meu quarto. Vou pegar a trena e a trena vai me dar a medida em metros, vai ser uma unidade. Eu quero saber qual a distância entre. Olha, assim está errado aqui. Eu quero saber a distância entre duas cidades. Vou lá e pesquiso no Google Maps e ele vai me dar a distância em quilômetro. Como a gente falou aí, a unidade de massa a gente usa em gramas, de volume, né? A gente usa litros.
Para tensão numa casa, a gente usa volts, né? Então, 110, 127 volts, 220 volts e assim por diante, tá? São inúmeras as unidades de medidas que a gente tem e cada uma tem a sua utilização. Então, essas são as oficiais que a gente conhece. Só que tem algumas outras, pessoal, que a gente não chama de oficial, tá? Embora ela não seja oficial, todo mundo sabe. Que é, por exemplo, dúzia, tá? Quantas unidades tem uma dúzia? Eu acredito que a maioria de vocês saibam, né? Quantas unidades tem? Quantas unidades tem uma dúzia? E aí? 12. 12, certo? Só que uma dúzia, que todo mundo acabou, né? Embora nem todo mundo tenha me respondido, mas eu sei que é uma coisa que vocês ouvem no dia a dia de vocês, né? E vocês já associam com o número 12, né? Só que assim, dúzia, ela é uma unidade de medida oficial para alguma coisa? Não. A gente usa a dúzia para falar do carro do ovo, né? Vocês vão ouvir um barulho aí agora passando na minha rua nesse momento. Para ovo a gente fala dúzia. Quando vai comprar, por exemplo, coxinha, salgadinho, às vezes também é em dúzia, tá? Então ela não é assim uma unidade oficial. Ela é uma unidade usual. A gente utiliza de modo informal, vamos dizer assim, né? E da mesma coisa, arroba. Talvez essa vocês não saibam. Mas acho que acredito que você já tenha ouvido dizer, ou não? Alguém sabe o que é uma arroba? Alguém sabe o que é uma arroba? E aí, gente? Manda aí no bate-papo. Por acaso alguém sabe o que é uma arroba? Não? Uma Medida arroba? de peso. Fala, Medida Mesaque. medida de peso. De peso, de massa, tá? E ela corresponde a um valor específico de massa, que é de... É 15 quilos. 15 quilos. Muito bem, Thalia. Isso aí, tá? Então, assim, ó, como eu acabei de dizer, né? Embora a gente não sejam unidades oficiais, né? A gente utiliza no nosso dia a dia, tá? Só que o que acontece? Quando eu estou falando de química, nenhuma dessas unidades dá certo. Nenhuma delas fica claro para a gente saber quanto tem de espécie química ali, né? Porque quando eu estou falando de espécie química, a gente usa vários termos, né? A gente pode falar partícula, a gente pode falar átomo, a gente pode falar molécula, a gente pode falar até algumas que vocês ainda vão ouvir ao longo do ensino médio, né? Que é elétrons, íons. Então, existem várias palavras para quando eu estou falando de química. Só que o que todas essas palavras têm em comum? Que todas elas significam partículas muito pequenininhas, tá? E aí eu não consigo medir em massa, eu não consigo medir em litros, eu não consigo medir em dúzia. Nenhuma dessas unidades dá certo. É por isso, pessoal, que foi, então, ter que ser pesquisado, né? Então, houve a necessidade de pesquisar qual a unidade de medida que seria usada para a química, tá? Deixa eu ver aqui. E a unidade usada para química, a gente chama de quantidade de matéria. Então, eu precisava de uma unidade que expressasse quanto de matéria tem naquela condição, tá? Que a gente sabe que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tá bom? Então, quando eu estiver falando de química, eu preciso saber quanto de matéria tem ali. E aí, galera, essa quantidade de matéria, a gente, na verdade, né, os químicos,
conseguiram fazer uma relação, eles criaram uma unidade e essa unidade é chamada de mol, tá? Então, todas as espécies químicas, elas têm uma unidade específica, que é o mol, tá? Aí, o que acontece? Como a gente falou, uma dúzia corresponde a sempre 12 unidades, certo? Só que mol também tem um número mágico, que nem dúzia, tá? Só que esse número mágico, ele precisou ser estudado. E aí os cientistas foram, né, estudando, fazendo vários experimentos, até que eles chegaram numa conclusão. Esse mol, ele é a quantidade de substância que contém quantas entidades elementares, tanto quanto são os átomos de carbono 12, contido em 12 gramas. Espera lá. O que isso significa? Significa que eles pegaram lá uma determinada substância para ser o padrão. O padrão que eles pegaram para estudar é o carbono 12, um tipo específico de carbono, tá bom? Esse carbono 12 foi pego dele ali, eles mediram 12 gramas. Então, pegaram 12 gramas do carbono 12 e houve um estudo, é como se eles tivessem contado quantos átomos tem nesses 12 gramas de carbono 12, tá? Então, eles foram lá e como se eles tivessem contado. Não foi o que de fato aconteceu, tá? Isso é só uma analogia para a gente entender de onde vem o número. Tudo isso, pessoal, é embasado em outras formas de estudo, tá bom? Mas, em teoria, é isso. Então, que número que eles chegaram? O número que eles chegaram, pessoal, foi um número que vocês acham que é um número grande ou um número pequeno? Vocês acham aí que eles chegaram num número, por exemplo, 0,1 ou num número bem grandão? O que vocês acham? E aí, galera? Repete a pergunta de novo, Sora. Oi? Repete a pergunta que eu não peguei muito bem. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram 12 gramas do carbono, separaram 12 gramas desse carbono. Aí eles foram contando quantos átomos tem nessas 12 gramas. Vocês acham que eles chegaram num número grande de átomos ou num número pequeno? Eles perceberam que em 12 gramas do carbono 12 tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso é um número grande ou isso é um número pequeno, hein? O que vocês acham? Ó, 10 elevado a 23. E aí? Isso é bastante ou não? Vamos ver o que isso fala. Eu acho que é bastante. Vamos ver, já vou mostrar para vocês o quanto que isso significa. Esse número aqui, ó, ele é chamado de constante de Avogadro, tá? Então, ele é um número fixo, tá bom? Então, um mol sempre tem essa quantidade. Então, como ele não muda, a gente chama de constante. E por que de Avogadro? Porque foi o cientista, né, Amadeu Avogadro, foi o cientista que descobriu este valor, tá bom? Então, vamos lá. Um mol contém 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Aí vamos entender o que significa esse valor. Olha só, eu coloquei aqui, pessoal, o que esse 10 elevado a 23 significa. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu até trocar a cor do cantinho aqui, ó. 10 elevado a 23, ele vai indicar para a gente o número de zeros que tem ali.
tá? Então, você vai colocar o 6 e 23 zeros na frente. Olha só esse número. É isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Então, 1 mol tem 6 e depois 23 zeros na frente, unidades. Isso significa que esse é um número muito grande, tá? Assim, pessoal, lembra que uma dúzia é sempre 12, não é? Então, 1 mol sempre vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. A ideia é essa, tá bom? Então, assim como uma dúzia é 12, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23. Só isso, tá? Então, isso significa que o mol representa uma quantidade muito grande. Aí eu até coloquei aqui, pessoal, uma brincadeirinha aqui com vocês, ó. Pensa. 1 mol de bananas, né? Às vezes a gente não compra banana em dúzia. Olha só, se eu comprar 1 mol de bananas, significa que eu vou ter tudo isso aqui de banana na minha casa. Tá? Isso é bastante ou não? É muito, dá para alimentar uma cidade inteira, né? Uma cidade muito grande. Agora, se eu comprar 1 mol de coxinha, olha só, 1 mol de coxinha vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 coxinhas, ou seja, muito. Dá para dar uma festa, né, o ano inteiro com essa quantidade de coxinha. Então, galera, ao invés da gente sempre escrever esse monte de zeros aqui, a gente usa a potência de 10. É por isso que é 6 vezes 10 elevado a 23. Ao invés de eu escrever todo esse monte de zero, eu coloco o 6, que é o número que apareceu aqui, tá? Coloco a potência de 10 e o meu expoente, o número que vai lá em cima, é o número de zeros que eu tenho, que nesse caso é 23. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso aqui que eu estou falando? Entenderam? Então, é só associar uma dúzia 12, 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Que é um número muito quê? Grande ou pequeno? 6 vezes 10 elevado a 23? É grande. Muito grande, tá bom? Só que é o seguinte, o mol, como ele é um número muito grande, a gente só vai usar para representar as espécies químicas, tá? Então, ele é uma unidade específica para a química. Então, 1 mol de qualquer coisa na química vai ter esse número, 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Independente de qual espécie química eu estiver falando. 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu coloquei uma tabelinha para vocês entenderem, ó. Então, se eu estiver falando de 1 mol de átomos, eu vou ter, nesse 1 mol de átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Gente, tem livro que vai trazer para vocês 6,02, tá? É a mesma coisa, eu só estou arredondando, né? Até agora eu falei que só 6. 6 vezes 10 elevado a 23. Mas vocês podem ver 6,02 ou só 6. Aqui para a gente 6, estou arredondando, estou aproximando e está tudo certo, tá bom? Mas pode ser que vocês encontrem 6,02. Então, 1 mol de átomos tem quantos átomos? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. 1 mol de moléculas tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de fórmulas vai ter 6,02, né? Ou 6 vezes 10 elevado a 23 fórmulas. 1 mol de íons vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 íons. 1 mol de elétrons vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, pessoal, entendam que, independente da palavra que eu usar aqui, ó, tá?
Independente disso, 1 mol sempre vai ser este valor aqui, tá bom? E eu uso mol quando? Quando eu estiver falando de espécie de química, tá bom? Agora a gente vai completar o raciocínio aqui, tá bom? Vou precisar da ajuda de vocês, tá? É um exercíciozinho lá. Então, se um mol tem sempre 6 vezes 10 elevado a 23 unidades, quanto que eu vou ter em 2 mol? E aí? O que vocês pensariam? Se um mol tem 6 vezes 10 elevado a 26 vezes 10 elevado a 23, como que eu vou calcular para 2 mol? E aí? Quanto vocês acham que vão ter? Repete a pergunta, Sora. Ó, um mol tem sempre 6 vezes 10 elevado a 23. Para calcular 2 mol, ou seja, eu teria que multiplicar esse número por quanto? Por 2. Quanto que teria, então, 2 mol? Quantas unidades tem 2 mol? 12 vezes 20, 40 elevado a 46. 12 vezes 10 elevado a... Aí você acha, Mesaque, então, que esse número aqui a gente multiplica por 2 também? Uhum. Tá. Aí, então, era exatamente isso que eu ia explicar para vocês. Não, a gente não multiplica esse número aqui por 2, tá? A gente só, quando a gente tem potência de 10, pessoal, eu só vou multiplicar a base e conservar os nossos expoentes, tá? Eu vou fazer uma coisinha mais simples aqui, ó. Vamos supor que é só o 60, tá? Imagina que é um zero só depois do 6. Se eu pegar e multiplicar 60 por 2, o que vai acontecer? Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. O que aconteceu com o número de 0? Ó, eu tinha um 0 antes e eu continuo tendo um 0 só depois. É como se eu tivesse só multiplicado 6 e copiado 0 depois no final. É a mesma coisa aqui, tá? Então, quando eu tiver que multiplicar o 6 vezes 10 elevado a 23, eu só vou multiplicar a base, que é o 6. E o 23 eu vou copiar. Tá? Então, 2 mol tem quanto? 12 vezes 10 elevado a 23 unidades. Tá bom? É só multiplicar a base. O expoente não muda. Tudo bem? Beleza? Lembraram disso lá da matemática? Agora, e 3 mol, então? Vai ter quanto? Seguindo esse mesmo raciocínio. Quanto vocês me falam que tem 3 mol? E aí, gente? 18 vezes 10. O que eu faço aqui, ó? O que eu fiz aqui? O que eu fiz com 23? Eu só Mantive. nós mantivemos, né? Se manteve aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele, tá? Então, pessoal, o que a gente faz? A gente multiplica, eu vou até escrever, ó. A gente vai multiplicar o 6. Ó, vou fazer um xizinho aqui. Multiplicar. Multiplica. Nossa, gente, ficou feio, tá? Mas vocês já sabem, né, o que vale a intenção. E
Isso aqui, ó, a gente vai copiar. Tá? Por isso que, então, 3 mol vai ficar 18 vezes 10 elevado a 23. Tudo bem? E 4 vai ficar como? Seguindo esse mesmo raciocínio, quem está com vergonha, escreve no bate-papo aí, então. Então, 4 mol corresponde a quanto? 24, muito bem. 24 vezes 10 elevado a 23. Aí, galera, tudo bem? Então, esse é o raciocínio. Muito bem. Agora, a gente vai para as atividades em si. Então, imagina que um exercício está perguntando assim para vocês. Qual é o número de átomos que contém 1 mol de oxigênio? E aí? 1 mol de átomos de oxigênio. Tem quantos átomos de oxigênio? Lembra que eu falei? 1 mol é sempre aquele valor. Então, 1 mol de átomos de oxigênio vai ter quantos átomos? Manda aí no bate-papo. Quem está com vergonha. Quem quiser falar, óbvio que pode falar. E aí, gente? 1 mol de átomos de oxigênio tem quantos átomos? E aí? 2. 1 mol. 1 mol de qualquer coisa tem que valor, ó. Ó, 1 mol sempre vai ter quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. Muito bem. Então, 1 mol de átomos de oxigênio vai ter 6 vezes 10 elevado a 23. Olha a palavra que ele usou aqui, ó. Átomos. Então, eu vou repetir essa palavra aqui na minha resposta. Beleza? Tudo bem? Agora vamos lá. 1 mol de moléculas. Vai mudar esse valor? Ó, 1 mol de moléculas. Eu só mudei a palavra e a substância, né? Aqui eu estava falando de oxigênio, aqui eu estou falando de água. Tem diferença? 1 mol de água ou 1 mol de oxigênio vai ter diferença? O que vocês acham? Não. Portanto, essa resposta aqui qual é? A mesma? A mesma. Então, a resposta é 6 vezes 10 elevado a 23. Sabe o que vai mudar? A palavra que eu vou usar na resposta, tá? Porque aqui o meu exercício usou moléculas. Então, na minha resposta, eu vou escrever moléculas. É só essa a diferença. O número, o valor, é o mesmo. Beleza? Beleza. Agora, Isaac, você quer perguntar? Pode perguntar, viu? Ô, Sara, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. E tipo assim, e se por acaso algum dia tiver uma prova e eu esquecer que é a Esse mesma valor? coisa? É. Olha, esse valor é bom você lembrar. Tem prova que às vezes coloca. Por exemplo, quando eu dou prova no período presencial, sabe? Eu escrevo na lousa, o mol contém 6 vezes 23. Tem vestibular que também escreve,
né? Considere um mol 6 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Mas é importante lembrar. Porque o que acontece? Conforme a gente for fazendo exercício, sabe? A gente vai lembrando. Hoje é muito novo porque eu estou apresentando para vocês agora. Então, pode ser, é normal esquecer, a gente está nesse formato e tudo mais, mas a gente na escola, no dia a dia, fazendo um monte de exercício, você acaba entendendo, né, que o mol corresponde a esse valor, tá bom? Então, fica tranquilo, tá bom? Depende aí da prova, mas até chegar na hora de se fazer um Enem, um vestibular, você vai ver que você vai treinar tanto que você vai acabar lembrando, tá bom? Agora, gente, continuando. E 2 mol de átomos de nitrogênio. E aí? Gente, não importa se eu estou falando de oxigênio, se eu estou falando de água, se eu estou falando de nitrogênio, se eu estou falando de banana, se eu estou falando de ovo, se eu estou falando de coxinha. Não importa. 1 mol é 6 vezes 10 é 23. 2 mol, eu vou seguir o raciocínio que eu falei para vocês aqui, ó. Eu pego o primeiro valor, eu multiplico e a potência eu vou copiar. Então, galera, 2 mol de átomo de nitrogênio contém, já até me mandaram a resposta aqui, ó, 12 vezes 10 elevado a 23. Aí vou ver aqui, ó, que palavra que ele usou? Átomos. Então, a gente vai escrever átomos. Tá bom? Então, é isso. Beleza? Agora, 3 mol de moléculas de amônia. A palavra que eu usei foi trocada. Troquei a espécie química, agora eu estou falando de outra substância, mas segue o mesmo raciocínio, tá? Então, vai ser... Ai, Débora, muito bem. 18. A gente tá feio aqui, tá? Mas, vocês sabem. 18 vezes 10 elevado a 23. Belezinha. Aí, gente, ó, vamos só olhar, ó, qual palavra que ele usou aqui na pergunta? Moléculas. Então, eu vou usar essa palavra aqui, tá? E meio. E agora? Meio mol. Muito bem, Débora. Pegou o raciocínio, isso aí mesmo, tá? Meio mol é metade. Então, se o mol é 6, né? Lembra, eu só vou fazer a operação como 6. A potência a gente vai copiar. Qual a metade de 6? 3. Então, meio mol, 3. Copio a potência. Vezes 10 elevado a 23. Aí, o que ele usou aqui na pergunta? Átomos. Então, vou repetir essa palavra aqui. Tá? E aqui ele está falando do ferro. Beleza? Gente, só que, tá? Isso aqui, ó, sempre eu vou representar. Agora eu vou falar de uma coisa que vem lá da matemática. É uma, vamos dizer assim, é uma regrinha da matemática. Por mim, vocês podem parar aqui, tá bom? Mas o que acontece? Quando esse número aqui, ó, da base, né, for maior do que 10, a gente precisa deixar ele entre um número entre 1 e 9, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, de 12, ele precisa passar a ser 1,2, tá bom? Aí, o que acontece? Como a gente andou com a vírgula, a gente vai modificar o expoente também, tá?
Então, aqui vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 24, tá bom? Por quê? Porque a gente vai sempre fazer o contrário. Por exemplo, ó, de 12, eu diminuí o número, certo? De 12 foi para 1,2. Aí, o meu expoente, eu faço o contrário. Eu aumento 1, que foi o número de casa que eu andei, tá?